boa tarde a todos. Dando sequência à nossa aula de física de ondas, iremos trabalhar um pouco agora falando sobre tsunami e velocidade em ondas transversais e ondas longitudinais. Inicialmente aqui temos o tsunami. Reparem bem aqui na imagem, você tem que há uma grande distância entre uma onda e outra, isto é, o comprimento da onda em alto mar de um tsunami é muito enorme. Está na faixa de 200 km entre uma onda e outra. Assim também, a velocidade de propagação dessa onda é altíssima, chegando até uns 800 km por hora. E quando vai se aproximando no litoral, o comprimento da onda aqui vai diminuindo. Reparem bem, entre uma onda e outra, quando chega no litoral, as ondas vão ficando próximas uma da outra. E também a velocidade da onda também cai. Então, se no alto mar o comprimento da onda era 200 km, quando chega próximo à Terra, vai na faixa de 10 a 20 km, o comprimento de uma onda para outra, do tsunami. Se a velocidade era 800 km por hora, quando chega próximo do litoral, cai para 20 km por hora. Isto é, a velocidade reduz drasticamente. O que aumenta, no caso, seria a amplitude da onda, isto é, a onda que era baixíssima em alto mar, na faixa de meio metro, a tal ponto que o barco nem percebe que está passando um tsunami. De fato, as pessoas em alto mar não têm essa percepção de que há um tsunami passando por baixo do barco. Mas quando chega no litoral, a onda chega a 30 metros de altura, isto é, a amplitude da onda. Então, para que a gente possa calcular alguma coisa a respeito dessa onda, existe uma fórmula, que é a velocidade de uma onda é igual a raiz quadrada da gravidade vezes h. O que é esse h? É a profundidade do mar. Isto é, entre o fundo do mar até a borda da onda, você tem essa distância que é o h. Então, isso tem que ser medido em metros. Então, por exemplo, aqui um exercício que tenha falando que em alto mar é 4.000 metros de profundidade. Então, você multiplicaria 4.000 vezes g, que é a gravidade, que aproximadamente é 10 metros por segundo quadrado. Então, 10 vezes 4.000 daria 40.000. Você acharia a raiz quadrada de 40.000. Aí você acharia o quê? 200 metros, né? Acharia raiz quadrada do 40.000 daria 200. Então, a velocidade de propagação na onda em alto mar seria 200 metros por segundo. Quando vai chegando próximo ao litoral, esse h diminui. Então, digamos que o h seja de 400 metros de distância. 400 vezes 10 daria 4.000. Raiz quadrada de 4.000 não é um número perfeito. Aliás, minto. 40 vezes 10 daria 400. Raiz quadrada de 400 dá 20. Então, a velocidade na próxima litoral daria 20 metros por segundo. Isso é só um exemplo para falar que a velocidade próxima ao litoral da onda é baixíssima. Aumenta o tamanho da onda, a amplitude, né? A onda fica altíssima, mas a velocidade é baixíssima quando se aproxima-se pro litoral. Tá ok? Seguindo em frente, vamos falar um pouco sobre velocidade no pulso transversal e velocidade no pulso longitudinal. Começando aqui no pulso transversal, no caso aqui temos a fórmula para cordas, isto é, a fórmula chamada de Brooke-Taylor. A gente, para saber a velocidade de propagação de uma onda numa corda, a gente tem a fórmula que é V igual a raiz quadrada de F dividido pela letra grega que corresponde à densidade linear. Esqueci o nome dessa letra grega. Mas é raiz quadrada de força dividido pela densidade linear. A força é dada em newtons e a densidade linear, também chamada massa específica linear, no caso da corda, não é? Seria a massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Então a gente acharia a massa da corda numa balança, né? A gente esticaria a corda para ver qual é o comprimento da corda. A gente dividindo a massa pelo comprimento da corda, que é quilogramas dividido por metro, a gente acharia essa densidade linear. E a gente fazendo a aplicação dessa fórmula aqui no exercício, a gente vai entender melhor. Esse exercício diz que tem uma corda de massa linear de 400 gramas. A gente vai ter que converter até para quilograma, não é? O comprimento da corda é 5 metros.
Sabendo-se que está tracionada de 288 newtons, determine a velocidade de propagação de um pulso nessas condições, que é uma onda transversal, na fórmula que é velocidade igual a raiz quadrada da força dividido pela densidade. Onde está F, eu boto 288 newtons. Onde está a densidade linear, eu coloco massa sobre o comprimento. No caso, 400 gramas é a mesma coisa que 0,4 kg dividido por 5 metros. Eu divido isso aqui, eu achei 0,08. Eu acho essa divisão, depois a raiz quadrada, e vou achar a velocidade de 60 metros por segundo, que é a velocidade de onda transversal na corda. Seguindo agora para a velocidade no pulso longitudinal, que pode ser num gás, que eu coloquei ar aqui, pode ser num líquido, que eu coloquei água, e pode ser num sólido, que no caso eu botei granito como exemplo. No caso aqui, reparem bem nas fórmulas, é sempre velocidade, raiz quadrada, e embaixo tem a densidade linear, repare todos eles, então é fácil memorizar. O que muda é só o numerador. Lembrando, ó, que em cima, basicamente, vocês sempre tem uma pressão. O P é newtons por metro quadrado, o B é newtons por metro quadrado, e essa letra Y é newtons por metro quadrado. Então é sempre uma unidade de pressão. Sendo que o P, no caso que é dos gases, eles chamam isso de pressão no gás. Quando trata-se de líquido, essa pressão eles chamam de modo de elasticidade volumétrica, mas no fundo é uma pressão também. E por último, aqui no Y, eles chamam de módulo Young, ou também de elasticidade, que também é uma pressão, porque é dada em Newton por metro quadrado. Então, na verdade, é uma pressão dividida pela densidade linear. E depois a raiz quadrada, né? Então vamos ver aqui. O P, ele chama que é a pressão do gás, e tem uma letra aqui a mais, uma letra grega aqui, ó, reparem bem que é uma letra grega, que pode ser ou o valor de 1,67 ou 1,40. O problema tem que dizer se é um gás monatômico ou é um gás diatômico. Não importa para a gente ver o que é isso, porque isso é mais para de química. Mas o problema é dizer para mim se é gás monatômico, eu uso 1,67. Se for gás diatômico, eu uso 1,40. Ok? O segundo caso aqui, que é no caso de líquidos, o B, que é a nossa pressão, é chamado de elasticidade volumétrica. Ok? E no caso do sólido, esse Y, que é chamado de módulo Young, também é dado em newtons metro quadrado. Repare bem uma coisa. Quando a gente trabalhava com ondas transversais, aqui, ó, a densidade era quilogramas por metro. Quando a gente trabalha com volumétrico, é metro cúbico, tá? Reparem bem que a densidade linear é quilogramas por metro cúbico. Quilogramas por metro cúbico, quilogramas por metro cúbico. Então, quando trabalha com ondas longitudinais, é metro cúbico porque é em todas as direções. Ok? Vamos seguir aqui então para os exercícios para a gente praticar um pouco isso. O problema pergunta qual a velocidade de uma onda sonora na água, se é na água líquido. Sabendo-se que o modo de elasticidade volumétrico, né, é igual a 2,2 vezes 10 a 9, que é a nossa pressãozinha. Eu vou usar a forma para líquido, né, que é a velocidade igual a raiz quadrada de B sobre a letra grega, né? A raiz quadrada, o problema me dá que é 2,2 10 a 9. O problema não me dá a densidade linear. E agora? Bem, como o caso é água, a banca não é obrigada a fornecer. Você tem que memorizar que é 1000 kg por metro cúbico. É um valor que você tem que gravar. No caso da água, que é um valor específico, né? Esse você tem que memorizar. Outros líquidos, o problema teria que me dar. Se eu dividir isso por isso, e depois achar a raiz quadrada, eu vou achar a velocidade de 1.480 metros por segundo, que é a velocidade de propagação da onda sonora na água. Ok? O segundo exercício já pede para calcular a velocidade de uma onda sonora em uma barra de metal. Se é barra de metal, é sólido. E no caso, ele até diz que é módulo Young. Falando em módulo Young, eu também já saberia que é no sólido mesmo, tá? Que é, no caso aqui, deu 3 vezes 10 a 11, que é a minha pressãozinha, esse módulo Young, né? E a densidade, que ele deu também, 8.200 kg metros cúbicos. Eu simplesmente substituo 3 vezes 10 a 11
que é o módulo Young, que é a minha pressãozinha, né? E a densidade, coloquei embaixo, eu divido isso, raiz quadrada, eu acho o valor de 3,6, 10 elevado a 7, tá ok? Aqui é 10 elevado a 7 metros por segundo. No caso, eu calculei a velocidade de uma onda sonora no sólido. O último exercício é em gás. Calcule a velocidade das ondas sonoras no ar a 0 graus Celsius, tá? E uma pressão de 10 a 5 newtons metros quadrados, que é o valor de P, né? Sabendo-se que a densidade no ar nessas condições é 1.293 kg metros cúbicos, que é a densidade, que é do problema. Essa densidade de mercúrio aqui, o problema colocou só para confundir, a gente nem usa isso, ok? Vamos lá então, a forma é, no caso, para em gás, então é V, raiz quadrada da letra grega, vezes pressão, vezes a densidade, tá ok? Então, onde está, como é gás, o problema não disse se era monatômico ou diatômico, né? Mas no caso aqui é diatômico, é 1,4. Como é gás diatômico, 1,4 é uma constante que representa essa letra grega, né? Vezes a pressão de 10 a 5 Nm², que ele chama de ai meu Deus, chama de chama de calor específico, tá? É calor específico esse valor de 10 a 5, calor específico, Nm², dividido pela densidade linear que o problema deu, a gente vai achar no final 331 metros por segundo, que é o valor da velocidade quando a gente trabalha com gases, ok? Fazendo isso, a gente conclui a nossa aula. Um abraço a todos.